Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Um ótimo domingo a todos nós. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades dessa semana. Vamos dar início com as atividades de língua portuguesa, tá? Começa na página 160, né? Aqui, caracterizando o gênero textual. Aqui a gente lê o texto, né? Que fala sobre um cardápio exótico, que é lá da cidade de Kumai, na Indonésia, né? Que gosta de consumir os ninhos de pássaros, né? Então, esse era o cardápio exótico, né? O ninho. Aqui nós tínhamos as palavras e o texto: iguaria, comida saborosa; caviar, nome dado às ovas de esturjão, uma espécie de peixe; insalubridade, situação ou local que não é saudável, com exposição a agentes nocivos à saúde. E aí tinha a primeira atividade, primeira pergunta. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora? Onde fica? Kumai, na Indonésia. A situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova essa afirmação. Fiquei, né? Vamos ver lá no texto. Fiquei. Olha aqui, ó. Tá? Existe alguma indicação da data do registro do diário de viagem? Qual é essa data? 3/7/2016. Tá bem lá em cima, né? Olha aqui, ó. 3/7/2016. Qual o principal assunto narrado por Heloísa, a autora? Né? Ela descreve, né, como os comerciantes da Indonésia cultivam ninhos de pássaro para vender ao mercado chinês, que paga caro para consumir a iguaria, muito usada em sopas nos restaurantes requintados da China. Aí aqui nós tínhamos uma produção de texto, né? Vou falar sobre um relato de viagem, como se fosse vocês, né? Ia ser narrado em primeira pessoa, como se fosse vocês que estivessem fazendo essa viagem, né? Aí nós tínhamos aqui as imagens, né? Como se fossem os dias, né? Ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, né? Aqui a noite, né? Sexto dia. Aí no sétimo dia já estavam juntando as coisas e no oitavo dia estavam indo embora, né? Chegando em casa. Então era para vocês produzir um texto, né? E daí aqui tínhamos uma tabelinha que era para vocês ver se o texto foi escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante quem relata a história, é você mesmo quem está relatando a história, né? Se estava bom, era fazer um xizinho, se tinha que melhorar, fazer um xizinho aqui. As marcações de sucessão de tempo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foram respeitadas? Aí era para estar assinalando, né? Se sim ou não, se estava bom, se precisava melhorar. O texto apresentou detalhes ajudando o leitor a imaginar cada cena, e o relato ficou interessante, despertando no leitor o desejo de viver uma aventura semelhante, né? Então, era para ver se tinha ficado bom ou se era necessário melhorar, né? Aí, aqui, na página 164 e 165, era para você estar escrevendo a história em uma página e na outra passando a limpo, né? Ou vocês podiam fazer no caderno e depois passar limpo aqui nas páginas da apostila, né? Aí aqui fala sobre sugestões de livros de viagem, né? A gente já leu junto. E aqui era a revisão, né? Do que você aprendeu nessa unidade. Vamos ver? Nesta unidade você aprendeu que em língua portuguesa usamos acentos gráficos para auxiliar na pronúncia correta das palavras, o acento circunflexo como avô e o acento agudo como em avó e o tio como em balão. As letras G e J têm o mesmo som quando usadas diante das vogais E e I, o
que requer muita atenção na hora de escrever palavras com essas letras. Em um relato de viagem, as pessoas registram as aventuras vividas por elas em viagem, né? Agora aqui, assinala algumas características de um relato de viagem. Escrito em primeira pessoa, isto é, quem escreve é o próprio viajante, correto. Escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador, que é a outra pessoa que não é viajante, relata os fatos? Não. Geralmente, o narrador apresenta detalhes da viagem que ajudam o leitor a imaginar as cenas. Correto. Acentue as palavras nas frases a seguir. Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. Sabiá, olha o acento aqui. Adoro o mês de maio. Olha o acento aqui. Ganhei uma touca de tricô, acento circunflexo. Perdi o boné no caminho para a escola. Boné, ao acento agudo. Complete os versos com as palavras do quadro a seguir. Energia, gente, gentil, jeito, nojento, nojo e rabugento. Então, ficou. Que jeito jacoso é esse de me olhar, assim com cara de nojo, acha espantoso, seu rabugento, que eu tenha na mão um vegetal nojento? Tem gente tão gentil que passa pela gente, fazendo gentileza. Tem gente tão hostil que gera energia gelada. Nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Então, aqui que vocês iam completar com as palavrinhas. E Leandro viajou para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, nas últimas férias. Tire do material complementar os adesivos, que contam essa história e cole nos espaços a seguir na ordem que os fatos acontecem. Então, era nas páginas 303 e 306, né? Aí aqui ficava assim, ó, que estava escrito no adesivinho. Nas últimas férias, viajei para Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Essa é uma cidade histórica localizada em uma região montanhosa com clima de cerrado. 3. Por sua riqueza histórica e arquitetônica, é considerada um museu a céu aberto, além de ser considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Muitos de seus pontos turísticos associam monumentos religiosos e obras de arte. Além da riqueza histórica, a cidade também se destaca pela atividade cultural. Todos os anos cedia o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana Fórum das Artes. Aprendi muito sobre história e culturas brasileiras nessa viagem. Mal posso esperar pela próxima. Então aqui ele fez um relato, né? Um pequeno relato da viagem. Certo? Aí continuando, nós iniciamos essa semana na unidade 5, né? Em família. Que vai contar a história, né, do Blue e da Jade, essas ararinhas azuis aqui, né? Aí tinha aqui as perguntinhas. O que eu sei? Que momento da vida em família está sendo retratado nessa imagem? Eram respostas pessoais, né, crianças? Que era para vocês estarem colocando, né? Que era uma viagem. Aí, quem são os integrantes dessa família? São as ararinhas azuis. Vocês podiam estar pondo o nome delas. Você costuma fazer passeios e viagens em família? Sim ou não? Você registra os momentos em família com fotos ou vídeos? O que você mais gosta do tempo que passa com sua família? Essas três, né, eram respostas pessoais de cada um. Continuando. Aí aqui na leitura inicial vai ser só, né, o cadastro de cada integrante da família, né, do Bru e da Jade, né, o cadastro que é feito lá onde eles vivem, no Santuário Azul, tá? Então a gente não vai ler novamente porque a gente já leu, né, esse cadastro. Então nós vamos continuar, né? A internet está meio ruim hoje, crianças. Aí.
Aí aqui vem os primeiros exercícios. Ideias em construção, né? Aí eu falei que não era para vocês fazer número 1, né? Porque a gente precisava ter assistido o filme. Quem assistiu e quiser ter feito, pode ter feito, senão não era obrigado. Número 2. Relembre o filme e responda as questões. O que é o Santuário Azul? É um santuário criado por Linda e Túlio para cuidar de aves silvestres, né, combatendo o contrabando de animais. Onde fica o Santuário Azul? O Santuário Azul fica na Rua Jardim Botânico, 1008, bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Tem o endereço no cadastro, né? Por que Bru, Jade, Carla, Bia e Tiago vivem nesse lugar? Porque acredita-se que eles sejam as últimas ararinhas azuis no mundo, por isso vivem protegidos no Santuário das Aves. Como é a vida da família de Bru e Jade no santuário? A família de Bru e Jade leva uma vida domesticada no santuário. O filme apresenta a viagem das ararinhas para a floresta amazônica. Por que elas decidiram fazer essa viagem? Jade começa a ter medo de que seus filhos não saibam viver como pássaros, de verdade. Por isso, eles decidem viajar para a Amazônia. Como Jade teve a ideia de viajar para a Amazônia? Ela viu um anúncio na TV que fala sobre evidências de que existem outras ararinhas azuis na Amazônia. Além da família de ararinhas azuis, quem mais viaja para a Amazônia? Seus melhores amigos, Rafael, Nico e Pedro. Quais itens Bru leva consigo para a viagem? Recorte de revistas e jornais, imagens que representem algum desses lugares. Aí eu dei sugestões para vocês, né, crianças, que Bru leva, né, uma pochete com um GPS, um canivete suíço, uma escova de dente elétrica, papel higiênico, uma lanterna, um apito, spray de mosquito, copo de plástico portátil, pastilha de menta e caneta. Aí vocês podiam achar algum desses objetos e estarem, né, colando aqui nesse espaço. Continuando. Ao chegar em Manaus, o grupo encontra um velho inimigo, Nigel. O que acontece após esse encontro? Né? Nigel decide seguir o grupo na companhia de seus novos amigos, Gabi e Carlitos. O que o grupo de Bru descobre após serem capturados por aves misteriosas? Eles descobrem o refúgio de ararinhas azuis, que é comandado pelo pai de Jade, Eduardo. Qual perigo ameaça o refúgio das ararinhas azuis no filme? Esse daqui, ó, tá? É a máquina, a desmatação, tá bom? Esse primeiro quadradinho. Aí, continuando. Você acha que a natureza sofre muito com a ação do homem? Como? Essas perguntas aqui, criança, eram com respostas pessoais, tá? Como a ação do homem na natureza afeta os animais? Como a ação do homem está relacionada com a extinção de espécies de animais? Você acha que os homens deveriam ter mais respeito com a natureza dos animais e desenvolver uma maneira mais amigável de usar os recursos naturais? Quais ações do homem poderiam ser repensadas com relação à natureza? Então, aqui, crianças, fala muito, né, do desmatamento, né, do homem, as queimadas, né, contrabando de animais. Então, essas respostas aqui eram pessoais para vocês estarem fazendo a respeito de tudo que já conversamos, tá? Aí vinha aqui interação. Aí, aqui nós tínhamos as perguntas. Quais são as maneiras de proteger os animais ameaçados de extinção? Como a ação humana destrói o habitat dos animais e colabora com o processo de extinção das espécies? Por que não é correto manter animais silvestres em casa? Então, daí essas perguntinhas aqui também eram pessoais para vocês estarem fazendo, né? A maneira de proteger os animais ameaçados de extinção é criando viveiros, santuários, né, parques, para protegê-los. Como a ação do homem destrói o habitat dos animais? Ele fazendo desmatamento, fazendo a caça, a queimada,
né? Isso aí acaba com o habitat, né? Com a natureza. E por que que não podemos ter animais silvestres em casa? Porque, igual eu falei para vocês antes, em casa a gente não vai ter comida apropriada para eles, né? Não é o lugar correto para eles. Então, vai ser modificado a alimentação, né? Todo o habitat deles, e isso pode fazer com que eles fiquem doentes. A brincadeira é o jogo da memória, né? De animais brasileiros em extinção. Aí eu falei para vocês estarem recortando, né? Lá nas últimas páginas, lá na página 291, 293, né? E 295. E estarem recortando as cartinhas, que é igual essa daqui, ó, tá? Para vocês fazer o jogo da memória. E daí aqui nós tínhamos uma produção de texto, novamente, né? Que é como se você fosse um animal em extinção, né? E escrevesse uma carta, né? Para um governante, né? Pedindo ajuda. Lembram, né? Que eu havia comentado. E daí aqui nós tínhamos o rascunho, né? A página para rascunhar. E aqui a página para passar a limpo, certo? Então, todos fizeram, né? Pelo menos os que me mandaram, eu vi que fez. Está certo. Era para cuidar vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, né? A pontuação da língua portuguesa, né? Está de parabéns todos que fizeram, tá bom? Aí nós encerramos aqui, crianças, tá? Nossa atividade da semana de língua portuguesa. E até daqui a pouco com a correção de matemática. Beijos!